Americanos voltam às urnas para as eleições legislativas. As pesquisas apontam que a oposição republicana deve recuperar o controle da Câmara de Representantes. Destaque de Carolina Abelim. Depois de uma eleição presidencial tumultuada, os americanos agora votam para definir o controle do Congresso. As chamadas midterms, eleições legislativas de meio de mandato, trazem renovação da Câmara e parte do Senado, além da escolha de alguns governos estaduais e outros cargos estaduais e municipais. O parlamento é de fato o mais importante, já que se define se o presidente Joe Biden seguirá tendo apoio no legislativo. Tradicionalmente, as eleições de meio de mandato são desfavoráveis ao partido governante e as pesquisas apontam que a oposição republicana deve recuperar o controle da Câmara de Representantes. Já no Senado, o cenário é mais indefinido. O professor de Relações Internacionais, Alexandre Uehara, diz que a inflação é uma grande preocupação para os eleitores e perder maioria no Congresso só deve piorar a situação do presidente. Isso dificultaria bastante a vida do Biden, que já não está fácil, né? Vamos dizer que desde que ele assumiu, as dificuldades internas no próprio Estados Unidos são grandes, a economia americana tem enfrentado dificuldades, e também no campo internacional, os conflitos que têm acontecido, tanto na Ucrânia com a Rússia, como também as tensões que a gente tem visto lá na Ásia, agora nessa semana com a Coreia, por exemplo, são pontos de preocupação. E se ele perder a maioria, isso pode dificultar ainda mais a vida dele. A economia é um elemento muito importante e os últimos resultados têm sido muito ruins, né? Nos primeiros 2 trimestres deste ano nós tivemos aí, ou melhor, eles tiveram um resultado negativo em termos de PIB, com crescimento negativo. E esse último trimestre teve uma melhora, um crescimento positivo, mas mesmo assim os impactos sobre a população americana ainda são os efeitos negativos que vieram acontecendo até agora. Então, dado esses resultados, eu creio que a influência da economia sobre as eleições vai ser muito forte, o que pode fazer com que, de fato, o Biden perca a maioria na Câmara. O presidente Joe Biden, que já votou antecipadamente no estado de Delaware, defendeu na sexta-feira passada o resultado econômico de seu governo. Apesar da pior inflação em 40 anos, Biden destacou o mercado de trabalho com baixa taxa de desemprego. Donald Trump multiplicou os comícios de apoio nos últimos dias. Em um deles, falou claramente sobre o desejo de voltar à Casa Branca. Preparem-se, é tudo que eu digo, pois muito provavelmente o farei de novo, disse em relação a outra candidatura presidencial diante de apoiadores. I will very probably do it again, okay? O magnata, que nunca reconheceu a derrota em 2020 para Joe Biden, segue sendo muito influente no Partido Republicano, como lembra o professor Alexandre Uehara. Apesar de não estar no governo, continua tendo uma força muito grande nos Estados Unidos politicamente, dentro do Partido Republicano, e os seus seguidores lá, até hoje, né, já passaram aí 2 anos praticamente, não reconhecem a vitória do Biden. Então, isso é um outro ponto importante, e isso envolve não só os eleitores, mas como os próprios políticos norte-americanos também têm ainda uma resistência a aceitar isso de maneira plena. Para o professor de Direito, Manuel Furriela, não só pautas como meio ambiente e legalização do aborto defendidas por Biden deixarão de ter possibilidade de avanço se ele perder a maioria, mas o próprio governo pode ficar ameaçado. Um outro ponto importante e desafiador é a possibilidade da abertura de uma CPI para julgar alguns aspectos da sua gestão. Então, você tem alguns aspectos marcantes aí da gestão, né, de Joe Biden que podem ser analisadas aí pelos republicanos. Uma é a desocupação do Afeganistão, que ela foi muito conturbada, muito criticada, mas como ele tem a maioria democrata ainda nas 2 casas, não é? Então ele conseguiu afastar qualquer tipo de possibilidade, mas ela pode novamente ser levantada ou alguns outros aspectos polêmicos suscitarem CPIs. Ele também acredita que a economia deve se sobrepor a outras pautas entre as prioridades dos eleitores. Joe Biden tem sido considerado um presidente fraco em combater esses problemas econômicos. E agora, além propriamente da inflação, do desabastecimento, outros estão por vir. Então, como o Banco Central americano teve que aumentar a taxa
de juros para combater a inflação, a gente tem aí uma perspectiva de desaceleração econômica, o que vai fazer com que você tenha processos relacionados com falência de empresas, encarecimento do crédito para o consumidor e aí, na ponta, o mais indesejado dos problemas, que é o desemprego. Mais de 21 milhões de pessoas de 46 estados já votaram antecipadamente, mas os resultados podem demorar dias após a terça-feira do dia 8. A chegada da